Amados irmãos, que a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Seja bem-vindo para acompanhar mais uma vez conosco este momento de reflexão, de compartilhamento do conteúdo da Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando neste quarto trimestre de 2021 na revista Ensinamentos Bíblicos o tema Atos, a Igreja de Jerusalém como modelo para uma igreja relevante. Com satisfação, com alegria estaremos compartilhando, estaremos conversando aqui nesse bate-papo edificante com nossos professores convidados sobre este tema, onde a lição de número 4 tem, que é o derramar do Espírito no Pentecoste. A leitura bíblica está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 4, que eu farei a leitura neste momento, que diz: Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. E para refletir da lição diz: uma vida imersa na plenitude do Espírito é uma das maiores bênçãos na jornada do cristão. E o texto-chave, Atos capítulo 1, versículo 5, que diz: Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Amém, queridos? Com imensa satisfação, nós estamos aqui com os nossos amados professores, pastor Evandir, da congregação do Jardim Mirante, como também amado professor Alessandro, ali da congregação do condomínio Maracanã. E hoje estaremos nesse tema tão necessário, nesse tema tão chave para essa lição, para esse tema desse trimestre, porque fala do dia do derramamento. E estamos tratando de uma igreja relevante. E a igreja só será relevante, só será frutífera, só cumprirá a sua missão por causa deste derramamento, por causa desta virtude, desse poder, desta unção. Então, esta lição de número 4, se nós olharmos um panorama do trimestre, as lições seguintes, que é palavra, comunhão, santificação, está tudo vinculado a esse poder que foi descido, essa virtude, essa glória que foi derramada, que capacitou para os atos e as etapas seguintes. Nós veremos que a igreja tornou-se ativa publicamente neste momento. Ela estava, por enquanto, fechada, orando, aguardando, e agora, nesse derramar, se torna público a ação dela, o manifestar de Deus naquele lugar. Então, nós vamos começar aqui, junto com o nosso amado professor Alessandro, que já vai comentar sobre esta introdução e este tópico primeiro, que diz sobre o Pentecoste. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Agradeço a Deus por essa oportunidade. Quero agradecer ao pastor Éden pelo convite, aos irmãos do CAPED. E eu queria, a título de introdução, estar falando sobre, destacando a primeira frase que o escritor ele colocou, né, que o derramamento do Espírito Santo como promessa escatológica para o povo de Israel. Isso me chamou a atenção, né? Porque nós podemos pensar em 3 tipos de profecias escatológicas. Eu quero dividir aqui 3 tipos de profecia para nós chegarmos ao dia de Pentecoste. Mas eu vou começar falando sobre um segundo grupo para, por último, falar do primeiro, que se trata da nossa introdução. Um segundo grupo de profecia escatológica, nós podemos entender de eventos que estão se acontecendo agora. Eventos que foram profetizados, mas que estão ocorrendo no exato momento. Um exemplo, Jesus no seu sermão profético, quando nós lemos Mateus capítulo 24, versículo 7, ele falou que haveria guerras, rumores de guerras e terremotos, né? E ele também vai falar sobre perseguições, falsos profetas. E ele falou que tudo isso estaria para acontecer antes da vinda dele, né? Então, era uma profecia escatológica que está se ocorrendo nesse momento agora. Nós podemos falar também de profecias escatológicas daquilo que ainda não se cumpriu, que está para se cumprir, ou seja, que apontam para o fim dos tempos, que é o arrebatamento da igreja
e também a grande tribulação. Nós podemos pensar em Apocalipse capítulo 6, né? Nós vemos ali que o evento da grande tribulação, e se nós olharmos para o capítulo 4 e o capítulo 5 de Apocalipse, nós vemos que a igreja está no céu. Então é um grupo de profecia escatológica que ainda não aconteceu. Mas o que me chamou a atenção é que ele vai focalizar que esta era a promessa do derramamento do Espírito Santo, era uma promessa escatológica para o povo de Israel. Ou seja, os profetas já estavam profetizando que haveria um dia que Deus derramaria o Espírito sobre toda a carne. E foi isso que aconteceu no dia dos Pentecostes, né? Então nós encontramos ali, que ali começa os últimos dias. Porque quando nós olhamos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 17, e compararmos com o texto de Joel, capítulo 2, o versículo 28, que é o que Pedro identifica que estava acontecendo ali, nós vamos ver que Pedro vai falar duas coisas que Joel não cita. Ele vai falar, nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Eu quero só ficar por aí. Então, um segundo grupo de profecia escatológica são o que estão acontecendo, um terceiro grupo são o que vão acontecer, e o primeiro grupo é o que o nosso irmão identificou aqui, que ocorreu no dia de Pentecostes, ou seja, coisas que aconteceram lá atrás. Porque Pedro identifica que os últimos dias começou quando o Espírito foi derramado sobre toda a carne. E se nós formos para a primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 18, nós vamos entender que João vai falar, filhinhos, essa já é a última hora. Então nós sabemos que a última hora irá chegar, mas o fim dos tempos começa aqui. Então, isso se trata do primeiro grupo de profecia escatológica, o derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne. Começa esse cumprimento de profecias, né? Então, Jesus está cumprindo, ele acendeu e disse, eu vou enviar, esperem, e aí está acontecendo, está o cumprimento, né? E aí a curiosidade é acontecer nesse dia de Pentecostes, né? Acontecer neste dia, que tem um símbolo para os judeus importante, o Pentecoste, uma festa importante, e agora a lição vai citar até de um paralelo, né, do que ocorreu espiritualmente comparado com o que ocorria, né, fisicamente, materialmente ali na agricultura, naquela nação. Então tá o primeiro também, nosso pastor Ivandir. Obrigado pelo convite mais uma vez, obrigado pela oportunidade que o CAPED nos concede e os professores possam estar fazendo uso desse recurso, né? Acho que bastante importante ouvir as aulas, assistir às videoaulas, estudar a sua lição, pesquisar antes de se apresentar a sua aula no domingo pela manhã. E esse assunto de hoje é bastante interessante nessa questão de igreja relevante, né? Então, como já foi mencionado aqui, a gente observa que os discípulos eles já tinham uma ordem de Jesus, portanto, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Mas eles não fizeram isso enquanto não aconteceu o derramar do Espírito Santo, né? Então, esse derramar do Espírito Santo, aqui no nosso tópico que nos foi proposto, o que era o Pentecoste, e eu tomei a liberdade de fazer uma pergunta, por que o Pentecoste está relacionado com a entrega da lei, né? Por quê? O comentarista nos traz aqui um breve resumo sobre isso. E nós podemos observar, lendo alguns textos do Antigo Testamento, e lá nós podemos perceber a questão do povo de Israel, da saída do Egito. E isso aconteceu no 14º dia, eles prepararam um cordeiro para celebrar a Páscoa. E a Páscoa iniciaria ali para eles o primeiro mês do ano. No 14º dia, à noite, eles imolariam um cordeiro. E logo ali, amanhecendo, na manhã seguinte, ou como houve a morte de todos os primogênitos do Egito, os egípcios apressaram em mandá-los embora, né? Em eles saírem ali daquela terra prometida, ou em saírem do Egito em direção à terra prometida. E da partida deles do Egito até o Monte Sinai, lendo em Êxodo 19, versículo 16, vai estar escrito, aconteceu que ao terceiro dia, ao amanhecer, Êxodo 19, versículo 1, e no dia 1º do terceiro mês, depois de terem saído do Egito, chegaram ao deserto do Sinai.
Então, da partida deles do Egito para o Sinai, eles levam esse período aí de quase 50 dias, né, para chegar lá. E chegando no Sinai, eles esperam mais alguns dias, e se não me falha, no terceiro dia, acontece uma manifestação da presença de Deus, onde o Senhor coloca algumas qualificações para que eles pudessem continuar servindo. Então, nesse ponto, nós observamos que o Pentecostes está relacionado à entrega da lei. Podemos citar aqui para os irmãos puderem ler depois, Êxodo capítulo 19, versículo 1, que diz que ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, eles chegam ao Sinai. Também Êxodo capítulo 2, versículo 6, que vai falar que era o 14º dia do primeiro mês, quando eles preparam a Páscoa, e a manifestação que nós citamos aqui, que relaciona com o Pentecostes, está em Êxodo 19 e versículo 16. Aconteceu que ao terceiro dia, o terceiro dia do terceiro mês, então aqui completando os 50 dias, ao amanhecer houve trovões, relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem, e um sonido, uma buzina muito forte, de maneira que estremeceu e todo o povo estava no arraial. Então aqui nós observamos a entrega da lei sendo um paralelo com a manifestação do dia de Pentecostes. O interessante desse tópico primeiro também, nesse paralelo, né, onde fala da colheita de almas, né, onde para o povo ali havia aquela festa de agradecimento. Senhor, estou aqui para apresentar os meus molhos, os primeiros feixes, né? Para comemorar a colheita, celebrar que Deus havia abençoado a plantação, Deus havia abençoado a nação, abençoado o povo, e tinha aquele agradecimento levando para apresentar a Deus. E Deus escolhe este dia para este derramamento, onde de imediato surgiriam milhares de almas salvas, milhares de almas alcançadas com o Evangelho, se convertendo, se arrependendo, confessando seus pecados, né, dando este sinal de uma grande colheita que viria sendo iniciada com este primeiro molho, esse primeiro feixe de almas, né, mostrando que a igreja estava ali para isso, para ser relevante no ganhar almas, relevante em expandir em direção ao mundo. Começou ali num lugar central, turístico, onde da nação e de outras nações viriam para ali, para que realmente alcançasse muitos. Ou seja, era um grande indício, olha, uma grande colheita virá. E a gente faz parte hoje dessa colheita, né? A gente hoje faz parte dos ceifeiros convocados por Jesus, né? Quando ele fala para os discípulos, olha, levante os olhos e veja que tem um grande campo aí para trabalhar. Então ali é um paralelo muito interessante, já citado aqui na lição, que nós podemos frisar mesmo a importância do Pentecostes, que não é só se encher para ter uma sensação gostosa, nossa, que sensação de poder, que sensação de falar em línguas. Não, qual o propósito, qual a finalidade, né? Então, primeiro mostra esse comparativo e também já nos lembra da finalidade também, né? E prosseguindo aqui, né, são esse paralelo, os aspectos nesse dia de Pentecostes. O irmão Alessandro também pode ir nos acrescentando o que mais podemos destacar nesses pontos das lições, da lição. Achei bastante interessante o comentário dos irmãos, a comparação que fizeram entre a lei dada por Deus no Monte Sinai e o dia de Pentecostes, e também o que o nosso pastor Éden destacou sobre a salvação de almas, né? O papel fundamental que aconteceu ali. E também quando nós olhamos para um contexto histórico e cultural do povo de Israel, nós vamos entender que Deus estava com um propósito na hora certa e no dia certo. Nós vemos que a princípio Deus dá 3 festas importantes para o povo. Uma que era a Páscoa, a outra era o Pentecostes e a outra era a festa dos tabernáculos, né? E teve 7 festas que o povo judeu comemora. Algumas outras festas foram incluídas depois. O Yom Kippur, né, o Dia do Perdão, o Ano Novo. Nós podemos ver também que veio o Hanukkah, né, ou a festa da dedicação, que foi no período interbíblico ali, né, os Macabeus, com aquela comemoração do povo de Deus, né, e também a festa do Purim,
que ocorre ali no episódio de Esther, né? Aquele livramento que Deus dá. Então, o povo de Israel, eles tinham 7 festas, mas dessas 7 festas, 3 eram importantes, né? As 3 que Deus deu, essas 3 eram mais importantes. A festa da Páscoa, o Pentecoste e o Tabernáculo. E quando nós olhamos isso, né? Nós vemos que naquele exato dia ia vir pessoas de todas as partes, judeus de todas as partes, porque eles vinham para poder celebrar a festa, né? E eu acho interessante que até o pastor Elias Crossi, no livro Avivamento que ele escreveu na EBO, ele vai falar que Deus é um Deus festivo. E quando nós partimos dessa perspectiva que Deus ele deu a aliança lá no Monte Sinai, o dia de Pentecoste, e também com salvação de almas, e quando nós olhamos Jesus, ele contando algumas parábolas, nós vamos ver que a festa no céu quando um pecador se arrepende. Então foi um dia marcado por Deus, não só para ter uma celebração aqui, mas para que venha a ter celebração e festa também no céu. Eu acho isso bastante interessante. E aí a gente olha no segundo tópico, aspectos que estão acontecendo, porque estamos ali numa transição, estamos num momento em que Cristo exerceu seu ministério terreno, ressuscitou, cumpriu ali a sua missão integral de ser o Cordeiro sacrificado, de ser a Páscoa, né, a verdadeira Páscoa, onde a partir de agora, todos os elementos do Antigo Testamento começariam a ser assim, vividos espiritualmente o seu superior momento, onde aquele monte de sombras das coisas futuras que era aquele tabernáculo, a partir de agora eles seriam vividos, né? O que era antes um pão, agora a igreja relevante com Pentecostes teria o pão, a mensagem para entregar para as pessoas, né? Aquilo que era os rituais de uma continuidade de elementos de um culto, agora teria um culto diferenciado com presença espiritual, cânticos espirituais. Então, tem tudo isso acontecendo. Então, essa transição está acontecendo, né? E aí o segundo vai apresentar um pouco desses aspectos agora que Cristo está indo e está descendo o Espírito Santo para essa continuidade, essa transição, essa mudança, né, pastor Ivandir? Sim, Pentecostes, dentre tantos aspectos que poderiam ser enumerados, nós observamos ali de imediato uma mudança drástica na vida dos discípulos, né? Por exemplo, a própria coragem de Pedro se levantar com aquele discurso para justificar o que estava acontecendo e juntamente com os 11, o assunto, o tema da sua mensagem sobre arrepender, as conversões que ali se acontecem logo em seguida, a maneira que eles viviam em comunhão, em partir do pão, nas orações, o desprendimento das coisas materiais, tudo isso são aspectos vindos depois do Pentecostes. Mas é sempre bom observar que isso não vem na vida da pessoa logo a princípio. Há sempre um caminho a seguir, né? Então, esses mesmos discípulos que foram cheios do Espírito Santo no dia de Pentecoste, eles começaram lá atrás, quando Jesus disse para eles: vinde a mim e eu vos farei pescadores de homens, né? Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Então, eles vieram por causa de uma promessa e o Senhor Jesus sempre dizendo para eles que o Pai Celestial daria o Espírito Santo a todos aqueles que pedirem, que o Espírito Santo ia dar-lhes palavra para que eles pudessem responder àqueles que lhes fossem interrogar, que o Espírito Santo mostraria o caminho para eles. Então, tudo isso que nós vemos aqui em Pentecoste é um desfecho de um aprendizado que começou lá atrás. Então, é sempre bom nós entendermos isso para nós não pularmos etapa. Primeiro um chamado, depois um aprendizado, né? Depois de um aprendizado, um estagiário, né? De repente Jesus diz assim: ide vocês de 2 em 2 as ovelhas perdidas à casa de Israel, né? Por que primeiro ali? É um lugar de mais próximo, mais proximidade. O Senhor Jesus queria estar acompanhando o trabalhar do evangelizar dos discípulos, e tudo isso foi se seguindo até que em um momento o Senhor disse para eles: olha, vocês esperem em Jerusalém, até que lá do alto vocês vão ser revestidos. Depois de revestidos, então eles passam então a dar continuidade, a ir pregando, anunciando e ganhando muitas almas para Cristo. Então são esses aspectos que nós vemos evidenciar na vida deles naqueles dias, né?
Realmente muito interessante esse raciocínio exposto pelo pastor Ivandir. Realmente não caímos num erro de que, olha, então já que estamos falando de poder, então a solução é clamar, orar, esperar o poder, está tudo feito e tudo automaticamente acontece. Não é assim, né? Então esse raciocínio realmente é muito interessante, porque é uma evolução, um crescimento, todo um trabalhar que Jesus fez. É muito interessante isso, tudo que eles aprenderam, agora eles teriam a capacitação necessária para colocar em prática, né? Tudo que eles foram ensinados por um longo período aí de anos andando com o Mestre, anos andando com Jesus, e agora sim eles têm essa capacitação, né? Essa virtude, porque uma coisa estará totalmente vinculada à outra. O aprendizado em si, sem o Espírito, sem a unção, não seria suficiente. Também eu buscar uma unção, se eu não valorizar o aprendizado, o entendimento, a preparação, eu também estarei limitado, porque vai faltar realmente o complemento, um sendo acrescentado ao outro para realmente ser frutífero. Então, o tópico segundo vai falando disso, são ferramentas para os apóstolos, é o ministério do Espírito Santo. Então, está sendo essa inauguração do ministério diferenciado, onde viriam coisas sobrenaturais que eram vistas tão pouco no Antigo Testamento. Algumas pessoas selecionadas, escolhidas, e agora muda. Como Isaías diz, olha, quem tem sede, vem e beba. Antes era, não, o juiz, o rei, o profeta. Agora não, quem tem sede, vem às águas e beba. Está sendo derramado, a fonte está jorrando aqui. Está aqui nessa reunião onde os discípulos estão reunidos orando, haverá a fonte jorrando. E assim hoje, né, em nosso meio, assim hoje nos cultos, assim hoje no povo de Deus, onde estiver orando, seja dentro ou fora da igreja, né, a fonte está jorrando, está orando, está buscando. Alguém abriu o coração ali, crendo, a fonte está jorrando. Alguém que é um discípulo e agora quer algo maior, se ele buscar, orar, pedir, ele desejar para a glória de Deus, a fonte vai jorrar sobre a vida dele, essa virtude, esse poder. O Alessandro também, nesse tópico terceiro, nós vamos entrando aqui no evento de Pentecostes, né? Umas características interessantes, né? Diferenciadas, que foram vistas, ouvidas, né? Que nós podemos acrescentar, os amados professores, nesse tópico 3 também. Nesse tópico 3, o que nós podemos acrescentar são alguns eventos que só ocorreram nesse dia. Como já foi destacado pelos irmãos, né? A descida do Espírito Santo no dia de Pentecoste foi algo único. Só ocorreu aquele dia. O Espírito desceu outras vezes, mas da forma que ele desceu em Pentecoste, foi somente aquele dia. O que nós podemos primeiramente começar a destacar é que ele estava inaugurando uma nova era, né? Como já foi falado pelo pastor Éden, no Antigo Testamento nós não víamos isso, né? O Espírito Santo ele vinha, né, sobre algumas pessoas específicas, reis, profetas, sacerdotes. Nós vemos também os episódios de Juízes, né, que o Espírito veio sobre eles capacitando, os 70 anciões, né? Mas quando nós olhamos já aqui para o dia de Pentecoste, o capítulo 2 e o versículo 17, né, vai falar que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Uma coisa que estava correndo ali, ou seja, aquilo que estava restrito no Antigo Testamento, agora o Espírito seria derramado sobre toda a carne, né? Então é algo que nós já podemos identificar com a descida do Espírito no dia de Pentecostes, ou seja, que não ia fazer mais distinção, né? Que o ministério do Espírito Santo ele estava disponível a todas as pessoas, porque todos aqueles que creem que o Senhor Jesus é o único e suficiente Salvador, eles recebem o Espírito Santo na sua vida. Mas teve dois eventos, duas coisas que ocorreram somente nesse dia, que foi o som e a visão, né? E foram aqui, ó, o versículo 2, o capítulo 2, versículo 2. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa em que estava sentado. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, a quais pousaram sobre cada um deles. Ou seja, esse vento, esse som e esse como que de fogo, né, as línguas como que de fogo que pousaram sobre cada um deles, né, essa visão que eles tiveram do fogo descendo só ocorreram nesse dia.
o vento e a visão que eles tiveram, ou seja, porque estava marcando que o ministério do Espírito Santo, ele ia dar continuidade do ministério do Senhor Jesus, agora através da vida dos cristãos, através da vida dos crentes. E quando nós olhamos as outras descidas do Espírito Santo, nós já não vemos mais esses elementos, nós só vemos as línguas. As línguas, elas repetem e continuam se repetindo até o dia de hoje. Mas o vento e a visão do vento e o som e o fogo não ocorrem mais, porque estava marcando uma nova era. Então foi um dia diferenciado, com essas características bem especiais, marcando este dia, né? Embora a gente saiba que Deus pode fazer em alguns momentos ao longo da história, até alguma coisa sobrenatural diferente, em algum momento Ele pode fazer algo específico com algumas pessoas, né, vivenciar algo, uma experiência num derramar de um avivamento, como teve alguns ao longo da história. Teve momentos onde um derramar se alastrou ali por cidades ou nações e tiveram também algumas manifestações diferenciadas, mas essa aqui foi bem marcante, né, e Deus estava ali deixando bem claro, mostrando em visão, em audição, em idiomas, né? Então Deus estava fazendo uma coisa bem marcante, para ser bem notório, algo que fosse para marcar o mundo, porque pessoas do mundo inteiro estavam ali reunidas para ouvir. Sim, e eu observei também uma coisa, estava lendo um comentário de Bacon, ele fala uma questão bastante interessante, que esse evento de Pentecostes, ou essa derramar do Espírito Santo, teria que acontecer também nesta data, até mesmo por outros fatores. A questão de estar ali várias pessoas de várias regiões, como a própria Bíblia cita, né, de várias regiões do mundo atual. E isso porque o irmão também, Alessandro, citou das 3 festas judaicas, que é a Páscoa, o Pentecostes e o Tabernáculos. Mas na Páscoa, propriamente dito, iam mais os judeus da Palestina, por questões de viajar para aquela região naquela época do ano. Era muito difícil esta viagem. E na ocasião já do Pentecostes, viajar para a região da Palestina já era um clima melhor para se fazer esta viagem. Então, por isso, na ocasião do Pentecostes, em Jerusalém, havia muitos judeus de muitas partes do mundo naquela ocasião. Porque era um momento em que a viagem para chegar em Jerusalém era uma viagem melhor devido às condições climáticas, né? Então isso comenta o comentário bíblico de Bacon, né, dizendo que ir em Jerusalém na festa de Pentecostes, para quem era de outras regiões, de outras áreas, era mais fácil de chegar lá, né? Outra coisa também que nós observamos, estudando assim, só uma informação geral para quem estuda aqui o livro de Atos dos Apóstolos, ele compreende um período de história de aproximadamente 34 anos, né? E o historiador Lucas, ele se limita a escrever a história da igreja mais voltado ali para as viagens missionárias de Paulo e um pouquinho ali de Jerusalém, Samaria. Porém, irmãos, nós não podemos deixar de entender que no primeiro século havia grandes igrejas. Por exemplo, no Egito, havia grandes igrejas sendo formadas, e eu até creio que isso se deu devido a essas pessoas que estavam aqui no Pentecostes, de muitas outras regiões, e que nós não vemos isso no livro de Atos, né? E nem deveríamos ver, afinal de contas é um livro histórico, apenas um que nós temos no Novo Testamento, que são apenas 28 capítulos e que abrange aí um período de mais de 30 anos de história. Então nós jamais poderíamos imaginar ou esperar que Lucas conseguisse colocar isso dentro de um livro. Então é interessante observar que havia também outras igrejas, além das que são mencionadas aqui no livro de Atos, como um todo. E neste evento aqui, foi lido aqui o versículo 2 e 3, como vento, fogo e pousar sobre eles. São 3 símbolos do Espírito Santo que nós temos aí, né? Então, esse manifestar do Espírito aqui no Pentecostes fica muito nítido aqui o Espírito Santo como seus símbolos, né? E a questão de ter se manifestado como vento,
como fogo e pousando sobre eles. E eu estava dando uma olhada sobre as manifestações de Deus no Antigo Testamento. Muitas das vezes Deus se manifestava como uma nuvem, né? E a nuvem enchia a casa, e a nuvem tomou toda a casa, mas a nuvem, muitas das vezes, a nuvem oculta, né? E o próprio Senhor Jesus, quando subiu aos céus, veio uma nuvem, e a nuvem ocultou aos olhos dos que estavam olhando. E a vinda do Espírito Santo não vem como ocultando, mas vem revelando, vem manifestando, vem trazendo línguas para que outras pessoas de outras nações entendessem. Ou seja, a vinda do Pentecostes, ela vem dizendo da universalidade do Evangelho para alcançar todas as pessoas, todas as nações. Que é uma característica de Cristo, que foi derrubar a barreira entre judeu e gentil, né? Essa universalidade do Evangelho fala disso, né? Dessas barreiras que Cristo veio tirar para estabelecer algo universal para todo aquele que nele crê, para que todo aquele que abraçasse a mensagem de salvação. E também, quando se fala de fogo, nos lembra também dos sacrifícios do Antigo Testamento, onde, uma vez levantado o tabernáculo e sendo apresentado ali naquela inauguração, houve um derramar de um fogo que acendeu e deveria ser mantido continuamente. Então, era colocado ali o sacrifício continuamente para o altar continuar aceso, tanto que Levítico 6,13 fala, olha, fala de um altar onde a chama deve arder continuamente. E agora, no Pentecoste, é derramado um fogo do Espírito para aquecer uma igreja que deveria adorar continuamente, cultuar, servir, ministrar, orar, interceder, e é um fogo do Espírito que não seria apagado. O que antes o sacerdote tinha que continuamente ir lá alimentar aquele fogo com a atitude de colocar algo no altar, agora a igreja está colocando a sua vida, colocando a sua adoração, está como Romanos 12 diz, como sacrifício vivo. Então nós apresentando as nossas vidas como sacrifício, porque o sacrifício principal, o cordeiro, já foi sacrificado, já foi colocado no altar para que os nossos sacrifícios agora fossem aceitos a partir disto. E aí a gente vai avançando para o tópico seguinte, vai entrando justamente sobre esse batismo no Espírito Santo. Então entra aqui num esclarecimento sobre batismo. Nós podemos já comentar um pouco também. Eu acho interessante que o autor da revista, ele vai colocar batismo no Espírito Santo ou batismo com o Espírito Santo, né? Nós sabemos que se trata da mesma coisa, né? A nomenclatura está se referindo ao ato de falar em outras línguas, né? Ele vai colocar aqui a expressão que ele mais gosta. É interessante que Stanley Horton, quando ele faz uma análise, né, dessa expressão batismo no ou batismo com o Espírito Santo, ele vai falar que a Bíblia ela tem várias referências, né? Estar cheio do Espírito, receber o Espírito, ser derramado o Espírito Santo, o Espírito Santo caindo sobre, né? O Espírito Santo vindo sobre, ele fala que ele vai fazer, ou seja, faz referência ao mesmo ato, que o Espírito Santo estava vindo sobre essas pessoas, o Espírito Santo os estava enchendo, né? E Stanley Horton, ele vai falar que cada termo ressalta algum aspecto da experiência, né? É interessante que ele vai continuar falando que cada termo ressalta cada aspecto da experiência pentecostal e nenhum termo individual consegue ressaltar o aspecto daquela experiência. E Rodney Williams, ele vai nessa mesma linha de pensamento, porque ele vai falar que essa experiência é grandiosa demais para poder descrever, né? Ou seja, então é uma experiência maravilhosa. Todos aqueles que são batizados no Espírito Santo, eles são imergidos no Espírito Santo, né? Então aqui Lucas, ele estava tentando relatar aquela experiência maravilhosa. Nós podemos pensar também, porque ele vai falar como vento, né? Ele estava tentando narrar aquilo que ele estava vendo. Nós sabemos que provavelmente não era vento, ou como fogo, nós sabemos que provavelmente talvez não era fogo, mas era aquilo que ele estava tentando descrever. Então, batismo no ou com o Espírito Santo, ele está tentando relatar essa experiência maravilhosa. E aqui Stanley Horton, ele vai falar que cada aspecto está relatando essa experiência, e um sozinho não consegue descrever, né, esse dia maravilhoso que foi o dia de Pentecostes. Amém. Interessante, Alessandro. Eu também estava lendo sobre isso, porque o Lucas, ele relatou um acontecimento que ele também não presenciou. Um acontecimento sobrenatural da manifestação de um poder de Deus, a qual ninguém havia experimentado ainda.
né? Então, a maneira que Lucas escreve, né, de repente, um vento veemente, impetuoso, encheu toda a casa, e todos que estavam sentados foram vistos por eles, línguas repartidas como que de fogo, foi uma maneira em que Deus usou ele para trazer isso para nós, né? E nós temos muita riqueza aí. Todavia, explicar isso, alguém passou isso para Lucas, Lucas com todo cuidado, né? Ele até menciona que quando ele escreve o seu tratado para Teófilo, ele investiga, ele pesquisa, ele indaga, ele vai pesquisar as pessoas. Então, com todo esse cuidado, Lucas traz para nós esse discurso. Então, nós vemos muitas das vezes pessoas tentando explicar melhor, ou tentando, nós precisamos entender que foi uma manifestação sobrenatural do poder de Deus e que nós precisamos ficar com o nosso credo, que diz lá, cremos no batismo, no Espírito Santo, conforme as Escrituras que nos é dado por Jesus Cristo, demonstrado pela evidência física do falar em outras línguas conforme a sua vontade. E aí essa evidência entendida pelos outros foi na parte dos idiomas, né? Idiomas diversos, onde eles compreenderam que estava sendo falado algo a respeito das grandezas de Deus. Então, Pedro, quando ele pregou, na verdade, ele continuou que o Espírito Santo já estava falando com ele. O Espírito Santo já estava ministrando ali, falando algo da grandeza de Deus, talvez da obra de Cristo, da salvação, do amor de Deus. Então, o Espírito Santo já estava ministrando através das línguas. Então, um dom sobrenatural, onde nós entendemos que é o Espírito Santo que faz, e existe essa diferença daquela língua não conhecida pelos homens, onde a pessoa fala em espírito com Deus, fala em mistério, ela está edificando a si mesma, ou tem momentos onde o Espírito Santo manifesta uma língua de um idioma conhecido, onde as outras pessoas compreendem, entendem, e aí a pessoa pode ser usada por Deus para ministrar uma mensagem, né? Então existem essas manifestações diferentes de falar em línguas, onde o capítulo 14 de 1 Coríntios vai discorrendo, vai descrevendo, vai falando. Tivemos agora, trimestre anterior já, trimestre sobre o Espírito Santo, onde teve lição sobre um detalhamento de quais os dons, né? Então já temos isso recentemente. E mostrando que uma igreja relevante, ela tem dons. Uma igreja relevante, ela busca os dons. Uma igreja relevante, ela vai impactar pessoas e alcançando pessoas onde parece que tem fronteiras. O Espírito Santo vai ajudando a quebrar essas fronteiras, porque quando fala de uma igreja que recebe poder e ela está alcançando outras nações, Deus está deixando marcado e registrado para nós que uma igreja relevante, ela tem uma visão de olhar para longe, olhar para o mundo, olhar para o próximo, olhar para o outro lado da sociedade que talvez esteja tão distante, né? Tão difícil de alcançar, situações, vidas tão complicadas, situações tão difíceis. O Pentecoste é um sinal claro para a igreja relevante, é quando ela recebe o poder de Deus, e isso abre um canal de comunicação para ela alcançar lá, onde tem um monte de barreiras. E o Espírito Santo vai ajudar para quebrar barreiras, tirar barreiras. Tinha uma barreira de idioma, o Espírito Santo já foi trabalhando. Não, vocês vão falar e eles vão entender. Vocês vão orar e vai chamar a atenção de muitos. Vocês vão ministrar e os milagres acontecerão. Então o Espírito Santo está fazendo isso de uma maneira gloriosa. Eu acho bastante interessante o que foi comentado, e o batismo com o Espírito Santo, ele é uma experiência pós-conversão, porque aqui nesse dia os discípulos já eram salvos. Nós vemos lá quando Jesus ele envia os 70, nós vamos ver quando eles voltam trazendo um relatório daquilo que eles tinham feito em nome do Senhor. O Senhor Jesus fala, não se alegrem pelos espíritos imundos sujeitar a você. Alegrai-vos antes, pelo seu nome está escrito nos céus, né? E quando nós vamos para João, nós vamos ver que soprou sobre eles o Espírito Santo. Então, o batismo com o Espírito Santo, ele é uma experiência, ele é um revestimento de poder que pode ocorrer na conversão e pode ocorrer pós a conversão. Mas eu quero destacar a expressão aqui, e aparem para as minhas considerações finais, o enchimento do Espírito Santo, essa expressão cheio do Espírito Santo. Porque nem toda vez que a Bíblia está relatando essa expressão cheio do Espírito Santo, significa o batismo com o Espírito Santo, né? Nós vemos 6 referências, e inclusive 5 delas no livro
é relatada por Lucas, né? Nós vemos no Evangelho de Lucas, nós vemos no livro de Atos dos Apóstolos. Se nós vamos ver essa expressão cheia do Espírito Santo em Lucas capítulo 1, versículo 15, está ligado com a profecia. Se nós vamos ver em Lucas capítulo 1, versículo 4 e o versículo 67, nós vamos ver essa expressão cheia do Espírito Santo também ligado com a profecia. E quando nós vamos para Atos, o capítulo 2, o versículo 4, nós vamos ver que ali está fazendo a referência ao batismo com o Espírito Santo, ao falar em outras línguas, né? Atos capítulo 4, versículo 8 e o versículo 31, ali ser cheio do Espírito Santo era cheio para testemunhar, porque Pedro ele estava sendo perseguido, né? Por pregar o Evangelho. E quando nós vamos também para Romanos, nós vemos essa expressão cheia do Espírito Santo como realização de milagres. Isso está em Romanos capítulo 15, versículo 19, e em Paulo ele não vai falar da ação do Espírito Santo, mas ele vai falar sobre santificação, porque ele vai falar em cheios do Espírito Santo em Efésios, capítulo 5, versículo 18, né? Ele vai falar sobre santificação. Alguns irmãos vão falar que Paulo e Lucas eles estão se contradizendo. Paulo e Lucas eles não se contradizem. Um está falando da atuação do Espírito Santo e o outro está falando da ação do Espírito Santo na vida do crente. Ou seja, está falando da santificação e o outro está falando da ação, do poder do Espírito Santo. É isso que um está tratando e o outro está tratando sobre a atuação do Espírito Santo como santificador. Interessante, irmãos. E o que nós podemos fazer, então, para que esse derramar do Espírito Santo aconteça em nossas vidas ou em nossas igrejas? Será que nós podemos tirar alguma lição com tudo isso? O que aconteceu com eles? Estavam todos reunidos em um mesmo lugar. Então, está falando de posição. Estavam todos aguardando o cumprimento de uma promessa. Né? Estavam todos em comunhão, estavam todos em oração, em obediência, em ficar em Jerusalém, estavam todos esperando a promessa se cumprir, o mesmo interesse. Então, o que nós podemos entender aqui é que havia uma grande unidade. Eu fiz um apanhado aqui, dando uma olhada rápida para os evangelhos, e eu acredito que o professor deve também se lembrar de alguns eventos como esse, das mesmas pessoas antes desse derramar do Espírito Santo e de como elas agiram depois. E eu li uma frase, achei bastante interessante. Tendo em vista a grande mudança que o batismo no Espírito Santo faz na vida do cristão, na vida do crente, lançar dúvida, gerar pensamentos, deixar essas coisas mal entendidas é o principal objetivo do inimigo para que esse cristão não busque, não se receba, não se aprofunde, não adquira esta vida de santificação, de comunhão com Cristo. Porque se observarmos, por exemplo, o próprio Tomé, que estava lá com os outros 11, que foram todos cheios do Espírito Santo, ele chegou a dizer antes, eu vou com Jesus para morrer junto com ele. O Pedro havia negado Jesus outrora, que quando andava pelas águas começou a afundar-se. João, que queria sentar-se, e Tiago, um à direita, outro à esquerda de Jesus. Então havia ali entre eles, inclusive alguém chegou para dizer para Jesus, olha, Jesus, nós trouxemos o nosso filho que estava endemoniado para que os seus discípulos expulsassem e eles não puderam. Então esses mesmos discípulos, com atitudes antes do Pentecostes, elas estavam faltando algo acontecer na vida deles. E agora nós começamos a ler o livro de Atos dos Apóstolos, parecemos que são outras pessoas, né? Então, buscar esse enchimento, esse revestimento de poder deve ser algo primordial para as nossas vidas, se nós realmente queremos fazer parte de uma igreja relevante. Tá? Então, atentarmos para o que está nessa lição de hoje e colocarmos como meta, buscarmos sermos revestidos do poder de Deus. Para quê? Para sermos testemunhas, né? O foco principal era ser testemunho. Mas eles não fizeram enquanto não foram buscar o revestimento de poder, né? Só para concluir aqui, irmão Éden, não sei se já está perto do fim, mas nós iniciamos esta aula falando sobre
a Páscoa, porque entender Pentecostes, nós precisamos voltar um pouquinho lá na Páscoa, porque Pentecostes acontece sempre 50 dias depois da Páscoa. E Pentecostes, como o Moeden também colocou, não vai aparecer no Antigo Testamento porque lá vai aparecer como a festa da colheita. Então, Pentecoste é a época da colheita, né? E nós, como cristãos, estamos sim vivendo essa época da colheita. O Espírito de Deus está fazendo esta colheita para o Senhor Jesus. E depois do Pentecostes tem a festa dos tabernáculos, que também já foi citado aqui como as 3 principais festas judaicas. A festa do tabernáculo ela acontece lá para o final já do ano, questão do mês de outubro, aproximadamente esta época que nós estamos vivendo no dia de hoje. E a festa do tabernáculo ela só acontece no final da colheita. Então nós ainda não chegamos no dia desta festa porque a colheita só vai findar no dia do arrebatamento da igreja. Então estamos vivendo ainda a festa do Pentecostes, a igreja está vivendo o dia da graça, a época da graça, a festa do Pentecostes estamos vivendo e aguardando então para a festa dos tabernáculos, ela só vai acontecer quando a colheita terminar com o arrebatamento da igreja. Muito interessante isso que o pastor Vandir citou. O povo conseguiu viver em unidade, comunhão, em amor, a verdade. Ou seja, o que Deus quer que o homem viva, eles conseguiram viver agora. Ou seja, o derramar do Espírito Santo no Pentecoste capacita a igreja a realmente obedecer à vontade de Deus, viver a vontade de Deus no seu dia a dia. Então, aquilo que o homem nunca conseguiu, que Deus sempre teve que tratar, julgar, punir, repreender, porque o homem não consegue obedecer, agora, após o derramar da graça do Espírito Santo de Deus, eles conseguem. Né? A natureza obedecia, a baleia obedecia, né? Aliás, o grande peixe obedecia, a tempestade acalmava, os peixes obedecem à voz do mestre, quando ele manda, né, enche esse barco, eles vão lá e estão na rede dos pescadores com Deus orienta, ou seja, a natureza obedecia, o homem não conseguia obedecer. Mas agora, com o Pentecoste, a igreja está capacitada a obedecer. Aí sim, eles amam, se unem, estão em oração. Né? Então a gente vê que esse derramar, essa capacitação para cumprir de verdade, verdadeiramente, com eficácia, toda a vontade de Deus. Negar o batismo com o Espírito Santo, blasfemar, negar ou dizer que ele não é para os nossos dias, qualquer pensamento, irmão, só pode vir para enfraquecer. Todavia, nós precisamos entender que nada pôde parar o Espírito Santo na vida deles. Nada, é só continuar lendo o livro de Atos. Nem cadeias, nem prisões, nem guardas romanos, nem fariseus, nem judeus, nem doutores da lei, nada, nem prisão, nem morte, nada pôde parar. Então, se muitas das vezes nós não estamos tendo força para continuar, talvez nós precisamos buscar um pouco mais esse revestimento de poder, porque se nós estivermos revestidos como eles estavam, nada irá nos parar. Eu também quero terminar dizendo que os dons eles estão disponíveis. Nós que cremos na atualidade de dons, nós somos de uma corrente teológica continuista que cremos que os dons eles estão disponíveis nos dias de hoje, nós devemos buscar. Eu estou lendo um livro de Robert Menzies, ele vai fazer justamente um comentário sobre Atos dos Apóstolos. É interessante que todo o capítulo do livro ele vai falar que essa história é a nossa história. É a história que nós vivemos hoje. Nós sofremos como eles sofreram. Nós também pregamos como eles pregamos. Nós também enfrentamos obstáculos como eles enfrentaram. Então essa também é a nossa história. A história da igreja, ela continua. É interessante que também Robert Menzies vai falar, se nós olharmos para o livro de Atos dos Apóstolos e crer que o que ocorreu com os apóstolos naquele tempo pode ocorrer conosco, Deus irá derramar do seu Espírito e nós iremos fazer as mesmas obras. Então os dons eles estão disponíveis, então somente nós devemos buscar que Deus irá conceder para a edificação da igreja e glorificação do seu nome. Bem, queridos, já vamos finalizar. Esse Pentecostes provocou um crescimento explosivo, um crescimento tremendo. É muito bom viver isso, momentos que nós estamos no mover de crescimento, de ganhar almas, mover evangelístico. Isso é bom demais, é gostoso demais. E devemos sempre crer nisso, buscar isso. Qualquer momento que nós estivermos em nossas igrejas,
nós como irmãos, ou no seu ministério, buscar, Senhor, eu quero viver isso, vou buscar, vou andar revestido, andar cheio da presença de Deus, para que o Senhor tenha liberdade de dar este crescimento, momentos de ganhar almas, momentos de crescimento, de avanço do reino. E o Senhor certamente estará fazendo isso através de nós, através de nossos alunos, nossos irmãos, nossas congregações estarão vivendo isso. Que em nome de Jesus vamos crer, buscar e viver, para que essas lições de igreja relevante venham nos despertar, nos impulsionar a ter uma vida de vivência sobrenatural na dependência de Deus. Isso nos mostra. A igreja de Jerusalém estava na dependência do Espírito Santo e por isso elas viveram este crescimento. Que em nome de Jesus você tenha uma excelente aula, você também já vai estudando, preparando. Lição 5 é a pregação cristã e vamos avançando nesse trimestre tão maravilhoso e edificante para vivermos uma vida de igreja relevante para a glória de Deus. Que Deus continue te abençoando, que a graça dele seja sobre a sua vida. Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus.